A seguir, vamos ouvir o programa Fé e Vida da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Morro Redondo. Este vai ao ar todos os dias, das 11h30 às 12 horas, pela Rádio Bonfim, 87.9 FM. Olá, que a paz de Deus esteja com você, que a gente possa ter um abençoado programa neste dia, que Deus nos abençoe, que a palavra que a gente ouça também possa nutrir a nossa alma, o nosso coração, sempre poder enxergar também a vontade de Deus. Eu li uma mensagem muito bonita esses dias, eu gostaria de compartilhar com vocês, que fala sobre e reflete um pouco sobre a nossa vivência social, né? As nossas redes sociais, como que a gente vive socialmente. Nem sempre o socialmente é só com as pessoas, mas essa reflexão tem como título assim, a Babel social. Vocês lembram de um texto bíblico que fala sobre a Torre de Babel, né? Onde que as pessoas construíram e queriam chegar até o céu. Então aqui essa meditação ela fala um pouquinho sobre a Babel, mas a Babel social. E aí baseado em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9, mas o versículo 4. E ali tem um convite que diz assim: venham, vamos construir uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então aqui é o versículo bíblico lá da Torre de Babel, né? Quem quiser ler o texto, está lá em Gênesis capítulo 11. Mas assim, vamos refletir então sobre essa Babel social. Faço uma pergunta: se você usa as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter, entre outras, eu gostaria de incentivá-lo a assistir um documentário da internet que tem como título assim, O Dilema das Redes, que é da Netflix. Compre umas pipocas, chame a sua família, né? É um tema que fala ali muito importante, tão popular quanto o povo queria ser quando construiu a Torre de Babel.
E agora, com o metaverso, você pode criar um avatar e ser quem quiser e quem sempre sonhou. Eu não tenho dúvidas de que as redes sociais trouxeram ferramentas extraordinárias, né? Reuniram famílias, quase sem contato, encontraram doadores de órgãos e fizeram muita mudança pelo mundo inteiro. Mas a pergunta que se faz por trás dessa Babel social, desta torre social, fazer umas perguntas assim importantes para si mesmo. Quando você estiver navegando neste mundo virtual, né? Nós nos alegramos com as fotos que vemos dos nossos amigos ou daquilo que é postado, ou você sente inveja daquilo que vê? Quando postamos uma foto, nós postamos porque estamos gratos e felizes ou porque precisamos que os outros vejam? Precisamos da aprovação das outras pessoas. E se poucas pessoas curtirem as fotos, você fica de boa ou você fica chateado? O convite é para que avalie se as redes sociais têm sido tóxicas para você. E eu lhe digo, se você acessa, por exemplo, assim, um Facebook, um Instagram ou um TikTok e fica mais de 1 hora vendo os vídeos, fotos e lendo os comentários, aqui diz a pesquisa que você já está infectado e está nesta torre de Babel. Ai. E isso, com certeza, gente, pode estar prejudicando a sua relação com Deus e o seu tempo de qualidade com Ele. Então, o convite que é feito a nós, para que a gente possa ser cuidadoso ao usar as redes sociais, ficar atento ao tempo gasto e ter domínio sobre o que você vê e o que você deseja com aquilo que você vê, né? Não seja como aquele povo de Babel ou como os fariseus que preferiram sempre a aprovação dos homens, né? Eles queriam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, eis o convite, ó Deus, ajuda-nos a construir algo de bom e permanente, que possamos refletir sobre essa temática na nossa vivência e em nosso dia a dia. Refletindo o sol da graça.
mais uma palavra de meditação. Sabe que esses dias eu passei numa cidade, num lugar que era muito conhecido por mim, onde eu já estive naquele lugar. E naquela rua que eu passei, haviam muitas pessoas assim com as quais eu já conversava, sabia o nome, conhecia os filhos. E quando eu passei recentemente por esta rua, eu visualizei neste lugar, nas casas e nos muros, né, nas cercas, muitas placas de vende-se. Vende-se a propriedade, vende-se a casa, vende-se alguns hectares de terra naquele lugar. E o que me veio à mente, poxa vida, será que algumas pessoas daquelas faleceram, já não estão mais? A propriedade passou-se por um inventário e agora então ali aquela geração se foi, né? Uma outra geração está entrando. A palavra que quero refletir com vocês é sobre quando numa casa já não existem mais pessoas e só fica assim um ou dois. Você já ouviu falar sobre aquele termo assim, o ninho vazio? O ninho vazio? Tem uma palavra de Eclesiastes 3:1 que diz assim, né, no versículo 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. É verdade, tempo também de a casa estar cheia e tempo de a casa estar vazia. Como está a sua casa hoje aí? Aí há um ninho vazio? Chega um dia que o ninho é a casa, né? O ninho vai ficar vazio. Ou está em processo de ficar vazio. Ou já está vazio. Dia de tristeza e dia de alegria. É difícil separar-se de alguém que amamos e tivemos conosco por tantos anos. Ouvi um dia uma família que uma pessoa faleceu na casa e essa família compartilhou comigo assim que quando eles almoçavam, sempre naquela cadeira e naquele lugar que aquela pessoa sentava, não havia ninguém. Só de olhar para aquele espaço vazio na casa, já havia ali um sentimento de ninho vazio. E assim pode ser de diversas formas, né? Na casa de uma família, o sentimento pode aparecer de várias manifestações. Por exemplo, às vezes é na sala, às vezes é sentados à mesa, ou quando realmente os filhos vão embora. É um luto, é um processo de luto, o ninho vazio. E neste tempo de choro, de suportes, a ajuda, ela também sempre é essencial. E quando nós entendemos esse processo de luto, podemos dar a ele o devido tempo e receber amparo, até que o tempo de alegria de novo possa voltar. Então, o que fazer, né? A gente não tem uma receita pronta, mas o que seria importante nesse período é muito importante você ter cuidado com pessoas que vêm falar coisas que muitas vezes não edificam, não ajudam. Talvez Deus quer convidar a você agora a dar um tempo para amadurecer aquilo que aconteceu, para refletir sobre a presença daquelas pessoas na casa, na vida, na família. E Deus sabe exatamente como nós nos sentimos, pois Ele conhece a dor da separação, né? Dos seus filhos, daquelas pessoas que se afastam dos seus próprios caminhos. E mesmo escolhendo a vida nova e conexão com Deus através de Jesus, muitas pessoas assim ainda vivem um ciclo de se afastar-se de Deus, de se afastar-se de uma vida de comunhão. Querem ficar sozinhos, né? E com o ninho vazio, a vida volta ao começo e agora são dois novamente. Esse é o tempo de voltar e dedicar-se
talvez, quem sabe, ao casamento, à família, a outras visitas, a ajudar outras pessoas, a fazer planos, a sonhar, a olhar para aquela cadeira vazia e aquela pessoa cumpriu a sua etapa aqui neste lugar, neste mundo. Cuidar um lugar vazio talvez seja um lugar para alguém sentar-se. Permita, eis o convite a cada um de nós, permita que o Espírito Santo lhe mostre qual é a nova missão que ele tem para você. Agora que completou talvez uma trajetória com filhos, com alguém que estava ao lado de você, ou em outro sentido, um ninho vazio em uma profissão, que Deus possa ali lhe iluminar. Em Isaías 43, versículo 19, nós lemos assim: Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo. Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Que Deus lhe abençoe, lhe proteja e que haja todo o tempo em sua vida. Tempo de chorar, mas também tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria novamente. A Ti, Senhor. Em tudo que nós vivemos no dia a dia, nos nossos desafios diários, no ninho vazio, nas pequenas coisas, no trabalho, na família, com os filhos, neste mundo que muitas vezes a cada dia nos traz notícias boas e notícias difíceis. E aí a gente precisa ter uma saúde emocional. Então a palavra do Salmo 25, versículo 17, assim, há um pedido a Deus que diz assim: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Eu acho que essa frase a gente pode falar em nosso dia a dia, Alivia-me, ó Deus, das tribulações, tira das minhas angústias, que não são pequenas, Todos nós aqui, se fôssemos falar de alguma coisa que precisa fazer, resolver, tantas são os pequenos detalhes, pequenos compromissos, preocupações. A gente também poderia falar sobre a saúde emocional
seja qual for o rótulo, por exemplo, assim, depressão, bipolaridade, ansiedade, o sofrimento trazido por questões emocionais, por doenças, sempre é real e intenso. E quando há um tratamento, a gente pode dizer que há melhoras. Ser superadas passa por fases, né? Por batalhas. Estatísticas mostram que a cada 5 pessoas, uma sofre de algum quadro emocional. Então, se você não tem algum problema, talvez você convive com alguém que tem, né? Eu quero compartilhar com vocês o caso de uma mulher que se chama Leti, tá? Então, o seu filho, Lucas, já adulto, ele foi diagnosticado, então, com bipolaridade. E após muita relutância, ele não aceitava, ele não queria, ele aceitou iniciar o tratamento. E a Leti ficou muito aliviada com a melhora do seu filho, Lucas. Mais tarde, depois de um tempo, de 2 anos de tratamento, de repente ele voltou a piorar. Aí abandonou a faculdade, não conseguia se manter no emprego. Mas o que mais a perturbava eram assim, ela dizia assim, meu filho, muitas vezes o Lucas tentou o suicídio. E ainda assim, a Leti diz, a nossa história é de esperança. E ela tomou algumas medidas que ajudaram muito para que a história fosse de esperança. E aí vem a diferença, né? A família pediu para um grupo de amigos da igreja para que continuamente orassem com a família, para que ouvissem as suas angústias e as suas dores. Para isso, ela deixou de lado a vergonha e a culpa de esconder o problema, mas sim abrir e colocar para fora. Achávamos que essas doenças eram um sinal de fraqueza emocional e espiritual, e que os cristãos têm que ser fortes, não sofrem ou não têm problemas. E hoje sabemos que nada pode ser mais errado do que pensar assim. E aí um segundo ponto, procuramos um grupo de apoio a familiares, né, que passam pela mesma situação. Procuramos este grupo de apoio e ali encontramos histórias parecidas, exemplos de superação. E aí um terceiro ponto, né, fizemos a oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, a nossa. Trocamos suas lutas pelas nossas. E diz assim, ainda que Lucas nunca melhore e fique sentado em casa para o resto da vida, ainda que ele ameace cometer suicídio, e até se um dia acontecer o pior, ainda que ele melhore e depois piore novamente, ainda que a nossa vida continue assim como uma montanha russa, ainda que outro filho ou netos desenvolvam alguns problemas mentais, ainda assim, em meio a toda essa situação familiar que nós estamos vivendo, nós oramos. E eu e a minha casa, nós nos alegraremos no Senhor. E eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Ele fará os meus pés como os da corça. Ele me faz andar nas alturas. Amém. Queridos amigos e ouvintes, como está a sua saúde emocional? Essa é a história da Leti, do seu filho Lucas. Muitas vezes que a gente nunca tenha vergonha da nossa história, ou daquilo que nós estamos passando, ou os desafios que nós temos pela frente. Mas tenham a certeza de que Deus é contigo. Deus é comigo, Deus é com nós. Abra o seu coração, né? Peça a Ele sabedoria e entendimento
Peça para um grupo da igreja orar com você. Busque grupos de apoio que você possa se identificar com histórias que lhe ajudem e também faça a sua oração. Que a terra abra caminho sempre à frente dos teus passos, e que o vento sopre suave nos teus ombros. Que o sol brilhe sempre cálido e fraterno no teu rosto, que a chuva caia suave nos teus campos. Deus te guarde no calor do seu abraço, e até que nos tornemos a encontrar. Deus te guarde, Deus nos guarde em seu abraço. Nós queremos desejar a vocês um abençoado final de semana, convidando também sempre para conhecer a paróquia, a comunidade, participem dos cultos, dos grupos, ouça músicas que edifiquem e lhe fortaleçam na fé. Tenham um tempo também para ler, gente. O pessoal está muito nas redes sociais e poucas pessoas estão lendo um livro, do início ao fim. Às vezes pulam daqui para lá ou cada vez não prestam atenção. Raramente a gente ouve alguém dizer, eu li aquele livro. Então vamos caprichar um pouquinho nisso, Parece que, não sei porquê, mas as pessoas estão abandonando o hábito da leitura. Quero convidar para uma palavra de oração. Pai bondoso, muito obrigado por este dia, obrigado por podermos ouvir um programa que possa nos alimentar na fé, que Tu nos ajude também a ajudar outras pessoas. Dá-nos mãos e olhos atentos para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Aumenta a nossa paciência, a nossa sensibilidade, que possamos ser solidários. Também nos ajuda a sermos pessoas de compromisso, sermos pessoas sérias, sermos pessoas responsáveis também socialmente. Dá-nos a Tua paz, a Tua bênção, a Tua proteção e tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção, mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção. Ó Pai, queremos servir-Te, pregar e viver o Teu reino, mostrar a todos fiéis a esperança deste mundo. Fortalece Teu povo, Senhor. Amém. Ó Pai, nós Te pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso
caminhamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir o programa Fé e Vida, programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Morro Redondo.